gosto do... Eu pedi pro Thiago vir porque a gente tem conversado bastante sobre o discipulado de jovens, sobre o trabalho em comum, né? E o Thiago é uma pessoa que devora muita palavra. Ele devora muita palavra. Eu falo que eu gosto de sentar com ele e meu Manuel e eu fico viajando quando eles começam a falar. Porque a gente vê a dedicação de fato, né? O Thiago, assim, tem sido usado de forma grandiosa mesmo por Deus. E aí eu falei, não, vamos lá hoje, né? A gente tem que conversar, mas nos dá essa palhinha, né? Então, amém, Thiago, fica à vontade. Bom, já que me incumbiram da resposta, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com a nossa filiação espiritual. Por coincidência, vai entrar um pouquinho sobre escravidão. Parece que foi meio casado aí a crônica. Nós vamos lá para Romanos 8,15. Só uma Bíblia aí. Aqui, ó. Quer aqui? Primeira vez que vejo uma célula onde a maioria é Bíblia. Oh. Primeira vez. É do celular, né? É Romanos aqui? 8,15. Já estava com saudade de ouvir esse barulho de folha. Entre Atos e Coríntios. Todos encontraram? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para qual outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Uma das coisas que particularmente impede muitas pessoas de conhecerem o amor de Deus, até tem um pouco a ver com esses propósitos que nós estamos do evangelismo, é exatamente a escravidão. Quantas pessoas, não só que ainda não conhecem Jesus ou que se afastaram, que estão presos por um vício. Às vezes a gente vai lá, lança o convite, marca uma visita, ou então casa de paz, ou então vai fazer uma campanha, e a pessoa, às vezes, para aceitar Jesus, tem alguma coisa que o prende. Ou às vezes ela não tem nada e mesmo assim não quer aceitar Jesus. Mas às vezes assim, ali tem um algo que aprende. Então, uma das coisas que muitas vezes nos impede de termos consciência da nossa filiação espiritual é a escravidão. Através de vícios, sei lá, prostituição, vício de drogas. Quando estava vindo para cá, tava lá o pessoal tudo numa viagem tremenda. O cheiro de maconha na rua de casa, que eles vizinhos estão uma benção. Estão lá presos. Tem a oportunidade, praticamente a maioria ali é tudo afastados, pelo que eu ouvi falar. Estão presos ali numa escravidão e, vamos dizer assim, não conseguem se libertar por si mesmos. Então, uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é exatamente com a escravidão. Em João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sou contra a casa de recuperação, é ótimo. O lugar que eu presto o serviço, que eu trabalho, tem uma casa de recuperação, uma casa de recuperação cristã, mas, como o próprio versículo diz aqui, só o Filho pode libertar, só Jesus, só a palavra. Tudo bem que Deus nos dá ferramentas para ajudar, como temos a célula, temos casa de paz, temos encontro com Deus, temos as campanhas, mas se não for o Filho de Deus e se não for a palavra, não tem jeito. Nós temos que nos apropriar da palavra. Nós temos que ter no nosso coração a palavra de Deus. Por que a Bíblia diz no Salmo 119, 105, escondi tua palavra no meu coração? Nós temos sim que andar com a palavra, com a Bíblia, porque nós somos cristãos e como que o pessoal de fora vai saber que nós somos cristãos? Para um outro cristão, os Espíritos vão se testificar. Mas para quem não conhece, é através da Bíblia. Não lá pelo seu belo paletó ou pela bela saia. Vai ser pela palavra.
Então nós temos que ter a palavra no coração, para que quando às vezes alguma escravidão do velho homem retornar, você ter a palavra para lançar. A primeira ministração que eu fiz, que foi exatamente nesse local aqui, que foi sobre Mateus 4, Jesus ficou numa guerra terrível com o diabo, onde é que ele foi se livrando das escravidões que o diabo queria proporcionar para ele, através da palavra. Onde no final o diabo deixou e ele foi recompensado. Então nós temos que nos apropriar da palavra. Tem uma outra questão também que nos impede que essa, eu particularmente luto muito com isso. Incredulidade. Eita prisão que nos acaba com a gente. Eu vivi umas lutas períodos atrás que sinceramente fiquei muito incrédulo. Mesmo estando há quase 18 anos caminhando no Evangelho, mas eu fiquei muito incrédulo. Meu Deus do céu, não acreditando mais, não acreditando que Deus poderia fazer milagres, vendo meus irmãos em volta nos testemunhos, eu pensando, Jesus e eu estou parecendo um Tomé. Então nós temos que tomar cuidado com a incredulidade. Nós estamos vivendo aí um tempo de crise em tudo que é lado. Mas nós temos que crer que daqueles que servem a Cristo, Deus vai cuidar. Nós temos que crer que Deus vai providenciar uma porta, Deus vai trazer a cura, Deus vai salvar a família. Nós temos que crer contra aquilo que nós não vemos. Então são duas coisas aí que nós temos que tomar cuidado. Mas nós recebemos o espírito de adoção. E esse espírito de adoção nos dá como direito de ser herdeiros. Nós somos herdeiros de Cristo. Eu não sei quantos habitantes nessa terra já professam o nome de Jesus, nesses mais de 7 bilhões. Mas imagine você levantou sua mão para Jesus e saber que agora são 9h10. Se alguém está aceitando Jesus nesta hora, ele automaticamente se tornou um herdeiro. Descobre que o pai dele adotivo é um pai rico. É um privilégio para nós que praticamente tesouro nenhum paga. Porque não é exatamente riquezas que é o principal que nós somos herdeiros, mas é o direito de saber que um dia nós vamos voltar para casa. Esses dias o Vinícius fez uma ministração que eu achei interessante. Que ele falando que quando nós partimos daqui, nós não vamos ir para o céu, mas voltar para o céu. E eu fiquei pensando nisso, mas peraí, voltar para o céu? Aí eu fui entender de onde é que o nosso espírito veio. Então, na verdade, nós vamos retornar, porque se o nosso espírito veio de Deus, vai retornar para Deus. Tem coisas que eu fico bravo. Quase 18 anos na presença de Deus, tem coisas que eu só vou entender depois. Coisas que eu não sei se é a minha mente que se fecha, ou é Deus que não nos permite compreender, ou Deus vai falando aos poucos. Mas tem duas coisas aqui que para aqueles que recebem o espírito de adoção, tem que ter. O primeiro é agir com ousadia. Em Hebreus 10:19, amo essa passagem de Hebreus 10, porque foi que confirmou o ministério que eu exerço hoje, depois de muitas pancadas. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, por sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, por sangue de Jesus. Que é Hebreus 10:19. Você pode entrar na presença de Deus sempre que necessário, porque o véu se rasgou. Coincidentemente, olha que bênção. A ministração exatamente na véspera da Páscoa. Parece que caiu certinho. Você hoje tem a liberdade, o véu se rasgou. Há 2017 anos, não é necessário nós procurarmos um sacerdote. Nós temos o livre acesso de todos nós como sacerdotes de Cristo, como nação santa, povo eleito, de chegarmos aos pés de Cristo e falarmos com Ele sobre tudo. Mas tem algumas horas que nós temos que ter ousadia. Eu estava me lembrando aqui ainda agora uma passagem, não vou me lembrar o livro em específico, quando Deus está virado com o povo de Israel e Deus queria jogar uma bomba em todo mundo. Chega, esse povo está me enchendo a paciência, vou mandar esse povo passear. E você, Moisés, vou te dar um povo novo. E Moisés foi ousado. A ousadia dele fez Deus mudar um plano, uma sentença. Deus pedindo que não acabasse com o povo, porque se acabasse com o povo, ele preferia que o nome dele fosse riscado no livro.
Eu não tinha coragem de fazer isso, mas nem a pau. Bater de frente, né? Fazer com que Deus mudasse a vontade dele. De fato, essa passagem é muito interessante, não cortando essa linha de raciocínio. Moisés falou mesmo assim, né? Tipo, Deus, se o senhor não for comigo, esquece, né? Então, eu também não vou. Porque vamos imaginar uma coisa. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje? Somando líderes, somando discípulos, somando todo mundo. Quantas pessoas mais ou menos? Mas, média de 50 pessoas para mais. Imagine se você fazendo essa oração para Deus. Vai cair. Segura. Lá, vamos imaginar que os seus discípulos, sua equipe, está todo mundo no pecado. E de repente Deus fala para você, ó, vai preparar suas coisas que eu vou acabar com sua turma. E você chegar perante Deus com ousadia e fazer uma oração dessas, pedindo que se Deus acabasse com os outros 49, Quer alguma coisa? Quer? que o seu nome fosse riscado no livro. Imagine. Eu não teria essa coragem de fazer isso. E Moisés fez, Não é água não, ela quer bolacha. Quer bolacha? sabendo que na época de Moisés ainda não havia acontecido a morte de Cristo. Não havia ainda o corte do véu. Mas mesmo assim, Moisés se atreveu, por ser um amigo íntimo de Deus, Intimidade pra isso, né? conquistou uma intimidade que, sinceramente, eu tenho uma inveja santa desse camarada. No dia que eu chegar no céu, depois de abraçar Jesus, vai ser um dos caras que eu quero ter uma prosa. Porque hoje em dia, para uma pessoa se tornar amigo de Deus, vai ralar muito no joelho. Mas ele foi ousado. Ele foi ousado em pedir a Deus uma coisa que Deus não ia mudar. Porque Deus, quando ele determinar algo, ele não altera, ele não muda. Nós homens não. Nós homens, quando determinamos alguma coisa, em qualquer momento nós podemos mudar nossa palavra, mas Deus não. E mesmo assim, Deus, como um Deus amoroso, ouviu a oração de Moisés e disse, eu vou quebrar teu galho, mesmo não querendo, mas eu vou quebrar teu galho. Então nós temos que agir com ousadia. Assim como temos que ter ousadia para falar com as pessoas, para ministrar Jesus, nós temos que ter a ousadia também para falar com Deus. Às vezes em coisas que você quer, mas Deus não quer fazer. E também agir com coragem. Esse versículo eu uso muito em casa, que é Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tudo bem que nós somos fracos, vamos dizer assim. Nós, por qualquer coisa, ficamos com medo. Até se passa um rato aqui, sai todo mundo correndo. Principalmente a mulherada. Barato, então, essa aqui vai subindo no ar. Então nós Mas é uma temos... barata. Eu tenho medo de cobra. Ah, só... Barato não tem não. As mulheres têm medo de Cobra barata. sim. Luciana é dama, já, né? Então nós temos que ter coragem. Nem de barato, nem de rato, nem de nada. Imagine-se uma situação. Vamos imaginar que na casa de cada um aqui existe um produto já vencido. Ah, existe. Isso já aconteceu comigo esses dias e foi engraçado. Por causa que o produto estava vencido e minha mãe foi ver depois. Minha irmã estava com medo, começou a ficar com medo. Aí eu falei esse versículo para ela. Você se esqueceu de Lucas 10:19, ô cabeça? Você vai ter medo por quê? Você não sabia que estava vencido o produto. Então, assim como nós temos que confiar que se ocorrer de nós comermos um produto vencido, não nos vai fazer dano, qualquer outra coisa, se nós tivermos coragem, nós automaticamente vamos fazer com que as maravilhas de Deus se manifestem na nossa geração. Por que muitas vezes nós não falamos de Jesus para as pessoas? Medo, muita gente tem medo. Falta coragem. Vocês acham que eu não estou tremendo para sábado? Vocês acham que eu não estou ansioso para sábado? Uma experiência nova? De 5 sábados, fazer literalmente a eclésia acontecer? Eu estou meio ansioso, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer ali. Como que Deus vai usar todos os jovens que vão estar ali, não só na célula, mas principalmente no evangelismo. Eu não sei o que Deus vai fazer. Estou aqui numa ansiedade tremenda, mas temos que encarar, temos que ter coragem para que a semente, pelo menos, a gente plante. Tem um terceiro aqui, agir com fé. Que essa é a passagem muito conhecida de Hebreus 11:6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem um exemplo que o pastor Robson deu que é o seguinte: o que te faz acreditar que essa cadeira, que esse sofá não vai cair? Que você está sentado nele, que o seu peso aguenta tranquilamente nessa cadeira e nesse sofá. O que te faz acreditar que você não vai... Depende, se for uns gordinhos, né, fica meio... A gente pode ir até um pouquinho mais além, um avião, né? É, Para aqueles que têm medo de avião, o que faz acreditar que o avião não vai cair? Porque os caras estudaram, cara. Tem muitos caras ali que... eu viajei há quase 2 anos atrás, só o seu medo que eu passei de avião. Eu? É isso. A gente crê que não vai cair, crendo que Deus vai cuidar, mas... Eu, dia que eu andar de avião, eu acho que eu me pego todinho, velho. Tem vontade não? Não, eu tenho vontade, mas eu tenho medo da bexiga. Navio e avião. Ah, navio também, pior. Eu não vou mentir Navio pra acho que é pior que você. avião. Avião é pior. Eu não vou mentir pra Navio. você. Quando eu Tem fui, mais medo. na volta nem tanto, mas quando eu fui pra João Pessoa, meu amigo, O pastor Robson fala que o ruim é a decolagem, né? Quando eu fui pro Rio, eu não tive tanto medo, não. a primeira 1 hora dentro daquele avião, Ah, você é louco. eu acho que eu orei o que eu não orei em todos os outros anos. Mano, Jesus, põe a mão aí, viu? Porque eu sinceramente fiquei Quando com é que você vai medo. viajar pra João Pessoa? Eu vou. Provavelmente fim do ano. Você vai, nós vamos orando, você vai orando. Né? Eu ainda fui E aí eu sentado. tenho coragem. Ainda fui sentado no. Vou ver na viagem. Eu ainda fui sentado no meio, não fui no canto. Porque se eu olhasse pra baixo, ih, Jesus. Era perigoso eu descer pra funerária já de cara. Mas o que lhe faz ter fé de que esse banco não cai, o sofá não cai, que um avião a sei lá quantos mil pés de altura não vai matar todo mundo, como infelizmente aconteceu com a Chapecoense? Nós temos que ter fé para acontecer. A Bíblia mesmo nos diz que nós temos que crer para ver, não é ver para crer. Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Então não adianta termos a ousadia, não adianta termos a coragem se não tivermos a fé. É isso que eu tenho procurado usar principalmente para sábado, porque tem uma certa científica do caraca, será que as pessoas vão aceitar nos ouvir, receber o convite, nos ouvir um pouquinho? Será que as pessoas vão usar o versículo de Isaías, dar crédito à nossa pregação? Então é uma coisa que eu tenho procurado praticar esses dias, a fé. Porque com tantos eventos aí para ser desempenhados, onde nosso alvo aí até o início de agosto, nesse primeiro semestre, é sacudir o máximo de vidas possíveis. Então nós temos que ter um pouquinho de fé para alcançar os objetivos, não só nossos, mas os de Deus. Que é aquela, né? Tipo assim, você vai falar da palavra de Deus para as pessoas assim, e você fala, pô, a pessoa pode chegar, se não vai ser, você vai ter. Se a pessoa vai aceitar, ela pode até chegar e falar assim, pô, mas eu já ouvi isso. Isso aí falam pra mim todo dia. Então, às vezes, você fica naquela, tem que ser pela fé mesmo, porque coisa pra desanimar, né? Aí tem bastante, porque as pessoas hoje em dia não aceitam muito. Então, você vai fazer um evento desse, a primeira coisa que você vai pensar na cabeça, assim, eu acho que seja isso. Como é que as pessoas vão receber o que eu vou falar pra elas? Então, Mas vocês vão começar, as pessoas chegando, ou vocês vão chamar as pessoas? Nós vamos nos reunir, né? Nós vamos nos reunir, fazer uma roda, fazer a célula normal, depois a gente vai conversar com os jovens. dar o convite. O intuito é meio também despertar a curiosidade, porque eles vão ver o que esse bando de doido está fazendo aqui sentado num frio desse. Uhum. Então, os que se achegarem vai ser mais fácil que a gente aborda. Vai que às vezes os que estarão ali já são colegas de outros, a gente já, opa, já uma hora de chegar aos outros. Agora é o momento de vocês falarem um pouquinho também, que só eu falar não dá certo não, se ela não é isso. A palavra de Deus é interessante por causa que ela pode ser ministrada várias vezes, mas ela vai vir com revelações diferentes. Nós temos aqui 10 pessoas, 11 com a Joyce e 13 com as crianças. Se cada um dos 13 aqui fossem compartilhar... Cuidado com ela, Se cada um dos 13 aqui fosse compartilhar esse mesmo esboço que eu estou falando, com certeza Deus falaria de um modo diferente. É como nesse caso do evangelismo. Nós vamos ministrar praticamente, talvez uma coisa que os outros já ouviram. Mas Deus vai falar de uma forma diferente.
Não importa quantas vezes você já ministrou, mas Deus vai falar de algo totalmente diferente. Olha, pega o copinho da Alice aí. Ela quer água também. Olha lá, papai já trouxe, ó. Alice, ó. Olha lá, papai. Desculpa, Tiago. Tudo bem, fica tranquilo. Existe alguma coisa que ainda prenda vocês ao passado? Passado. Se vocês não quiserem falar, vocês sabem aqui a quem procurar depois. Porra, Às vezes se não se sentem confortáveis, é algo muito pessoal, então... Mas caso tiver aí que queira falar para nós orarmos, tá aberto. Eu assim, eu tinha, mas foi lá no começo, mas eu acho que a maior dificuldade, eu não sei se são de todos, mas às vezes a pessoa assim, se sente assim meio travada às vezes de falar do amor, e eu tinha essa dificuldade. Bem-vindo ao clube. Porque logo no começo, assim, eu já passei por situações no trem, assim, isso há muito tempo mesmo. E eu não sei, assim, acho que aqui a maioria já é evangélico de bastante tempo, né? Mas eu acredito que a maior dificuldade que o pessoal tinha é essa, de falar do amor de Deus para as pessoas, né? Porque, assim, uma vez eu estava no trem com um colega meu na Santa Efigênia, a gente falando de Deus, uma pessoa do nosso lado, assim, igual tava ele, começou a chorar. Eu olhei assim, falei, caramba, essa mãe tá chorando, e a gente falando de Deus, Deus falando comigo, assim, fala com ela. E nesse dia eu não falei. Então, assim, porque é um medo. Então, assim, você fica meio retido. Antigamente eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na rua, quando eu morava aqui no 9 de julho, e eu acho assim, é que aqui acho que não seja o caso, porque todo mundo já tem bastante tempo, né? Mas às vezes tem muita gente, tem anos de igreja e tem um medo do caramba de falar Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que a gente, né, passa e às vezes, a paz do Senhor. E uma coisa que eu admiro do povo da congregação é que eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer horário, eles saudam mesmo. paz de Deus. Lá no serviço, a moça que estava me treinando, né, que já saiu, é da congregação. E aí os funcionários lá, paz de Deus, Suzana, tudo bem? Então assim, qualquer funcionário, pode estar qualquer um, chega, paz de Deus, tudo bem, cumprimenta, e eles falam com prazer mesmo. E assim, uma coisa que eu estou bem feliz é que, nossa, como tem crente naquele lugar, meu Deus. E tem a Rixeli, ela é muito legal, né? A que eu falei, ela é muito espontânea, ela ri de tudo, até de desgraça ela tá rindo. E eu acho tão interessante quando ela dá tchau para as pessoas, tchau, vai com Jesus. Eu nunca escutei alguém falando Tchau, vai com Jesus é vai nome, com Deus, vai né? com Deus. E hoje o tio dela, inclusive, que trabalha lá, hoje ele me deu uma carona, ele fez de cá e falou, deixa você em Suzane, foi mais o sobrinho dele e outro funcionário. E ele pôs um louvor no carro, ela falou, peraí. E o tiozinho é cristão. E foi conversando e a gente foi falando do amor de Deus. Eu falei, Senhor, que bênção, como é bom isso, a pessoa não ter vergonha, constrangimento, né? Mas eu atravessei. Eu vivi uma experiência, eu compartilhei na primeira célula de jovens na sexta. Tem um colega meu de escola que ele era da turma do fundão. Pense num cara que não valia nada. Nós falamos exatamente sobre valor. Era um cara que misericórdia, um cara com perdão da palavra, era o Satanás em pessoa. E o que acontece? Na minha sala, se não me falha a memória, uns 2, 3 cristãos contando comigo. E eu tive a oportunidade de falar para esse cara do amor de Deus e quem disse? Um dia, estou ali no Jardim Melilo, perto de casa, esse cara me veio com um folheto. Quero te convidar para um culto na minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério tal. Vai ser sábado, 7h30 da noite. Eu não pude ir porque era culto de liderança. Que vontade me deu de cavar asfalto naquele dia. O cara que eu nunca imaginava na minha vida queria se converter, Deus deu um jeitinho dele. Esses dias eu não fiquei rosto de vergonha também? Uma colega minha de escola, não é agora minha irmã em Cristo na nossa igreja? Se batizou recentemente. Ela foi no último encontro que eu fui de servo, para variar. Pense no encontro que eu trabalhei envergonhado. Eu falei, eu não acredito. 2 pessoas que conviveram comigo nos tempos de escola, que eu poderia falar de Jesus. Eu me omiti, não tive coragem e Deus me fez passar vergonha. Então, ou seja, eu também muitas vezes, o que me prende um pouco é essa questão de ficar travado, de chegar, falar do amor de Deus, porque a gente tem o conhecimento, tem a base, tem o que falar, tem a unção de Deus, mas pelo menos aprendi a lição. É que nem o Leandro falou aí do negócio do trem. Eu já fui trabalhar várias vezes, né? Naquela época do jovem, né? E muitos que a gente se encontrava no trem, tinha uns que falavam, né? Pai do Senhor, né? Falava sempre primeiro Jesus. Bom dia, tudo bom?
Aí, nossa, Bom dia, tudo bom? nossa, cadê Deus? Eu sou lá na igreja, né? Ai, Jesus. Meu pai do céu. E Deus não tá aqui não? É Só é. Deus não tá aqui. Deus, Lu. Oi, tudo bem? Paz de Deus, bom dia. Meu Deus. Beleza? Eu falei, meu Deus do céu, e Deus? Oxi, que gacha é isso aí? Não é uma vergonha, né? Sei lá, eu acho que não anda com a Bíblia. É, não, tem gente que se fica no corpo. Eu não vou aqui nessa hipócrita, eu já passei por essa fase, né? Não é? Quem já não teve uma Bíblia Mas, pequena? mas o mais engraçado é que tá sendo agora, né? Até pra quem não é crente, eu falo, paz, querido, tudo bem? Às vezes no trabalho pra conversar. Não é automático, não é né? que já tá se tornando uma coisa automática, né? É paz, querido, ou né, graça e paz, mas é sempre com uma expressão meio de alegria, mas de fato, né? Como o Leandro falou, no começo acho que a gente, na verdade, com a nossa falta de coragem, né? A gente ficava um pouco mais engessado em relação a poder falar das boas novas. O que o Thiago falou, eu também vivi em relação a um amigo muito próximo. Se a gente só vê os amigos de colégio na época de eleição, né? De 4 em 4 anos. 2 em 2, cada prefeito. É verdade, tá certo. E aí ele volta aqui no Edira, eu também, aí eu encontrei ele e ele falou, pô, cara, tô indo pra igreja, tá mal bênção, cara. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha ido há muito tempo atrás. Eu sério, querido? E eu sabia que era bom e não te contei. Foi mais ou menos isso. Eu falei, nossa, Senhor, me perdoa. Tá vendo? E é um pouco disso que a palavra fala, né? De você ter mais coragem. Você realmente crê que é filho de Deus? Sim, Amém. Se tiver algum Tomé aqui, esse Tomé vai embora hoje. Creio sim, sou filho amado. Falando isso todo dia, sou um filho amado. Como vocês têm agido diante das circunstâncias? Nós aqui falamos sobre várias coisas aqui que impedem, situações que nós já passamos, constrangimento, mas qual tem sido a arma que você tem usado para essas circunstâncias na sua vida, as que você compartilhou, as que você não compartilhou, para poder lidar com elas? Ah, cara, eu oro todo dia pra Deus me dar paciência no treino. Porque o treino é pesado, hein? minha oração tem que eu faço, que agora não faz mais esse trem. Porque hoje, porque assim, lógico, cara, hoje tinha uma mulher, velho, no treino abençoada de Deus, assim, não adianta, cara, assim, porque assim, tem aquele trem novo, ele tem um espaço assim, mais ou menos, que o pessoal fica sentado no chão. Nossa, entrou abençoado e eu, cara, não gosto, irmão, se um dia você me encontrar no trem por aí, de manhã, eu não, tipo assim, cara, eu não gosto de encontrar ninguém no trem, porque eu ponho o Ele fone. pode, você só... Eu, assim, ó, evito até olhar, porque eu gosto de pôr o fone, escutar um louvor e pronto. Não dá pra dizer. Não, fica aí. Cabeça. Eduarda, volta. O que você quer? A filha vai dar casquinha pra poder. Não, mas não é. É a tia, né? A tia faz a bagunça lá e ainda a gente termina a célula. Vai Aí, cair. Vai pra lá, ó a Alice atrás de você. Volta. obrigado por você falar, Duda. Vai lá. Depois você vem pra cá. Vai fazer cosquinha, morder. Eu vou fazer cosquinha e vai morder. Pega ali, né? Vai, Célula. Vem, pouco. Entregou a Jorge. Pode falar, tia. Eu também tenho esse mesmo problema de paciência aí, mas só que tem um detalhe. Quando você ora a Deus em um determinado pedido, Deus não vai lhe dar o que você pede, Ele vai inverter a moeda. Então, se você está pedindo paciência, meu amigo, não estranhe qualquer dia você querer jogar alguém no vão do trem. Tem um dia de fúria, né? Então, quem mais aí tem agido diante das circunstâncias aí, que quer comentar alguma coisa? Eu particularmente, sim, tenho vivido assim, umas coisas interessantes, né? Deus tem feito assim, coisas poderosas mesmo, sabe? Que às vezes você perdia paciência, ou até às vezes faltava fé em relação às coisas que estavam acontecendo. E assim, Deus vem, graças a Deus, pela misericórdia dele, vem gerando isso. E é por isso que eu falo, né, sobre a questão de ser filho amado. Quando você toma posse de fato que você é filho amado, que você é herdeiro, você tem a ciência que Deus está tomando conta de tudo, né? Que Deus está no controle. Então, assim, realmente, de fato, é tomar posse mesmo, né? Que você é filho amado. Realmente, como diz esse ano, né? Como estamos com uma palavra direcionada, viver realmente a favor de Deus. Então é isso. Que Deus
possa falar mais ao coração de vocês. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas é o Espírito Santo que pode convencer vocês. Pode falar. Eu oro para Deus me dar força e sabedoria e paciência. É sobre os vizinhos. Uns empurrando minhas paredes, furando É os tudo. vizinhos benção. Outros jogando bola no portão, eu fico muito nervoso. Agora eu estou tendo um pouco de paciência. Eu orei e pedi para Deus. Hoje saí, tá jogando. Ele joga assim, mais fala, mais pirraça. Eu falei, meu Deus do céu. Quando bate aquela bola bem dura, eu saio lá de todo eu Quando eu olho. era moleque, eu fazia muito isso. Misericórdia. Não tem jeito. A Jacira foi pra lá, os netos dela e os outros me não pode jogar na sua porta. Lá em casa não pode, bate no portão dos vizinhos. Eu falei, por quê? Nós já também. No meu pode. No meu pode, no seu não pode? Vem Você fazer viu? umas bencinhas pra eles. A bola bate no portão faz assim, a porta de ar já tá toda mole. Dá vontade de furar a bola, né? Nossa, Não dá vontade de furar eles. lei do céu. E eu fui no portão, vou jogar um portão do fundo, quando bate. Senhor amado. Sabe aí Vamos que trocar aí com a minha casa lá? Você quer ir lá pra minha casa? Porque ali, ó, é Sabe aí, lembra da dona José Farizinha aqui do lado, meu Deus do Nossa, céu. ixi, eu tô aqui assado, eu já Sofreu, hein? Eu vivo esse drama também. O Alan sabe o que eu tô falando. Lá de sexta-feira à noite, meu Deus do céu. Lá é a competição. A célula de casa com o som alto. Meu pai do Vou ser céu. sincero, fui na célula lá na casa do Thiago. Depois que eu saí de lá, eu falei, glória a Deus, podem jogar bola, meninos, fiquem à vontade. Né? Até o menino que escuta som alto, eu falei, não, pode escutar seu som alto. Porque lá na rua dele tinha muito fluxo, né? Então assim, eles fechavam a rua, né, Thiago? Das 10 até 6 da manhã, som alto. É ensurdecedor lá. E a polícia Sabe não que é ia lá. errado? Sabe que é errado? Fala, Deus, manda fogo. Não é errado, mas aí você tem que... É aquilo que você tem que ter ousadia e coragem. Manda fogo aí, ó. muita intimidade. Um raio aí, ó. Senão o fogo vem pra cima. Porque ali, Mandar um chacaramana aí pra cima desse som aí, ó. Cai braco. que ali é o seguinte. A TV tem que ficar no último volume. E mesmo assim não dá pra ouvir. Nossa, então aqui Eu deve não- ser em paz aqueles ali do moro. Não dá nem se um exemplo. Você estivesse agora lá em casa, a gente estivesse batendo um papo, um fluxo lá, nós íamos ter que conversar berrando. Porque lá é uma benção aquela rua. Mas eu Lá em- acho que a gente tem que vencer essas coisas orando. Lá em casa Eu fechou, sou né? testemunha, né, gente? Lá em casa abriu um bagulho daquele narguilho doido lá, aqueles funk semana. Eu falei, meu Deus do céu, vou acabar com essa bexiga. Eu orei, Fechou, mano. fechou. Roubaram o negócio 2 vezes, mano. Faliu. Faliu. Não podia, né, ela chegar e pedir pra eles, né? Porque encostar da minha casa. Ah, não, vamos orar. E o Luco orando, o Fábio, todo mundo orando. Eu não quero um Fechou som um tempo. pesado. Agora abriu, mas é outra coisa, mas tá Mais mais tranquilo. mais Suave, né? tranquilo. Uma vez também eu orei falando para Deus fechar todos os botecos do pé da minha casa. Abri só a igreja. Amém. Abriu mais 2 igrejas e fechou Que algumas. benção. É por isso que eu falo, a gente tem que orar, que em oração a gente consegue. Obrigada. Porque Deus é Deus Os meninos já orando. começaram a jogar bola, tirou, fura a bola. Pá, um raio no meio dessa bola aí. Então que vocês possam guardar no coração de vocês, que não adiantaria eu aqui virar a noite falando, porque é como eu falo para o discípulo meu que está caminhando comigo agora. Não é a teoria que manda, é a prática. Nós temos que ter a teoria, nós temos que saber esses 66 livros de cima para baixo, de baixo para cima. Mas se você praticar, automaticamente você vai ver coisas maravilhosas que se você fosse publicar um livro, uma edição só não daria. Então que Deus fale mais ao coração de vocês e contem com esse servo quando precisar.